Essa semana a gente está dando início a 2 obras comerciais aqui no Pátio Milano. Essas 2 obras, elas são praticamente uma em frente da outra e a gente vai viver os mesmos desafios nessas 2 obras. Por mais que sejam 2 obras com conceito completamente diferente, a gente está falando aqui de uma joalheria e de uma bombonière, uma doceria, algumas das intervenções que a gente vai fazer são muito parecidas. Isso porque existem algumas exigências aqui do condomínio onde vai ser executadas essas obras que exigem algumas intervenções não usuais que a gente não costuma executar nas nossas obras. Além do prazo e a limitação de horário que a gente tem para trabalhar aqui, as nossas obras que vão acontecer aqui, o horário de barulho é das 7h30 às 11h30, ou seja, aqui o nosso horário de trabalho vai se resumir praticamente ao período da manhã. Além das limitações de horário, aqui a gente tem diversas exigências, como eu comentei anteriormente, referente a questões como instalações preventivas de incêndio. Então aqui a gente tem alarme, sistema de detector de fumaça e instalação de sprinklers que a gente vai fazer. Toda a instalação elétrica, ela é diferenciada. Aqui a gente não trabalha com nada de tubulação embutida nas paredes, são todas tubulações sobrepostas. E além disso, aqui a gente também tem um sistema um pouco diferente quando a gente fala a respeito de ar-condicionado. Além dessas questões mais técnicas que a gente vai ter para executar aqui, a gente tem 2 projetos que são extremamente complexos quando se diz de acabamento. Então aqui a gente tem soluções não só de marcenaria, mas a gente também tem algumas funções de gesso, onde a gente vai ter arcos numa loja. Nessa loja aqui atrás que vocês estão vendo, a gente vai ter um forro de gesso todo curvo. Então aqui nessa loja dessa doceria é um projeto completamente temático. Então a gente tem uma parte da obra que vai ser como se fosse uma entrada de um circo e a gente tem uma parte que vai ser quase uma temática de Harry Potter que a gente vai mostrar para vocês também durante esse processo. As primeiras intervenções que a gente vai fazer aqui na doceria, a gente começa sempre pela parte civil e pela parte de demolição. Então aqui a gente tem uma pequena parede onde a gente vai fazer a demolição e depois na sequência a gente já vai começar a executar o contrapiso. Como o nosso prazo é curto, nas 2 obras a gente tem 45 dias para execução, então algumas atividades a gente vai estar fazendo ao mesmo tempo. Então depois de fazer a demolição e o contrapiso, a gente já entra com a parte de infraestrutura. Vamos entrar com infraestrutura elétrica, infraestrutura de climatização, infraetura de preventiva de incêndio que eu comentei anteriormente. Então tudo isso vai estar acontecendo quase que simultaneamente para que a gente consiga atender o prazo de entrega dentro dessa limitação de horário que a gente tem aqui. Bom, aqui na joalheria a gente tem uma estética bem diferente do que a gente tem na doceria. A gente vai trabalhar aqui com alguns arcos e é muito interessante que o condomínio aqui, eles pedem para que seja colocado nos tapumes uma imagem de mais ou menos como vai ficar a obra. Então é interessante que as pessoas que estão visitando aqui, elas já conseguem ter ideia de como vai ficar acabado. Então a gente consegue ver que a gente tem todos esses arcos que circundam toda a nossa obra, que vão ser executados agora em gesso acartonado. As equipes já estão lá dentro trabalhando. Antes disso, a gente trabalhou com a demolição do contrapiso antigo que tinha ali e também a gente fez então a execução do novo contrapiso. Agora nos próximos dias a gente já está entrando então com a equipe de infraestrutura elétrica, vamos entrar então com a parte de preventivo de incêndio e ainda amanhã a gente vai fazer uma impermeabilização, que é um detalhe bem específico que o condomínio pede aqui, que eu vou mostrar para vocês lá dentro. Bom, como vocês podem ver, essa loja aqui é bem pequena, ela tem apenas 21 metros quadrados e a gente está nesse momento então com o contrapiso já executado, a gente está com o nosso eletricista começando a preparar então a infraestrutura elétrica, que como eu comentei com vocês, a gente não tem nada de tubulação embutida aqui, são todas as tubulações de sobrepor, como vocês podem ver ali. A gente está também agora com a equipe de gesso acartonado, fazendo as primeiras marcações que eles têm aqui, então estão com laser passando ali para identificar quais são os pontos onde vão ter paredes, onde é que vão ficar localizados os arcos. Por uma exigência do condomínio, qualquer lugar que tenha um ponto de água ou esgoto, a gente precisa necessariamente fazer uma área de impermeabilização, para caso haja algum vazamento, evitar que esse vazamento passe por uma loja de baixo, por exemplo. Então vocês podem ver que aqui nessa área a gente tem um rebaixo do contrapiso. Aqui a gente tem então nosso ponto de esgoto, que vai aqui, a gente vai deslocar esse ponto de esgoto para a parede, mas toda essa área que está rebaixada aqui vai receber então uma impermeabilização.
né? Que é uma exigência do condomínio e é uma coisa que normalmente nas nossas obras residenciais a gente não costuma fazer uma impermeabilização só porque há um ponto d'água. A gente faz impermeabilizações em lugares que estão mais expostos, como box, áreas externas, terraço. Mas aqui a gente vai começar a fazer essa impermeabilização a partir de amanhã, porque a gente vai ter que deixar ela 3 dias cheio de água testando e depois fornecer para o condomínio um laudo da estanqueidade desse serviço. Com essa etapa de infraestrutura finalizada, a gente vai entrar então com a parte de acabamentos. Então aqui a gente tem a instalação de revestimento de pedra, então aqui todo o piso aqui é de pedra natural, assim como alguns revestimentos dos expositores que vai ter aqui na joalheria. A gente vai trabalhar sem forro nessa loja, então não vão ter forro de gesso, forro de madeira, os forros usuais, para falar a verdade. A gente vai ter aqui alguns tecidos que vão ficar pendurados e vão dar um pouco de leveza. Aproveitando que falando dos tecidos, aqui a gente já começou a obra semana passada e teve que resolver uma pequena surpresa. Na verdade, todos os projetos complementares, elétrico, hidrossanitário, climatização e preventivo de incêndio, eles não estavam compatibilizados com o projeto arquitetônico. E aqui, como a gente tinha esse forro, que era um forro de cortinas, na verdade, né, esse fechamento de cortinas aqui em cima, o sistema de sprinkler não estava compatibilizado com esse forro. Então a gente teve que atrasar o serviço de instalação preventiva de incêndio mais ou menos uma semana para que desse tempo dos projetistas complementares fazer essa compatibilização entre o projeto preventivo de incêndio com o nosso projeto arquitetônico nos forros de cortina. Aqui, diferente da maioria das nossas outras obras, a gente vai fazer o acompanhamento de toda a obra. Isso quer dizer que além da parte de obra, a gente também vai fazer o acompanhamento da parte de marcenaria, da parte de revestimentos, da parte de vidros, de toda a parte que normalmente a gente não executa nas nossas obras, mas aqui a gente vai até o final para entregar a obra pronta para o cliente usar. Bom pessoal, aqui na obra da joalheria nós fizemos a troca do contrapiso existente da loja. Então na época o empreendimento construiu um contrapiso provisório com um traço fraco somente para regularizar a superfície. Então a primeira etapa da nossa obra foi a demolição desse contrapiso, o descarte desse material e a construção desse novo contrapiso com um nível ajustado que permita agora o assentamento do revestimento em pedras naturais que vai ter aqui no chão, no mesmo nível do passeio do empreendimento. Um fator importante na construção desse contrapiso é a aplicação de uma lona plástica antes da execução exatamente da camada de massa. Então, como a gente tem outras unidades no pavimento inferior, também comerciais, todas as unidades construídas aqui no Milano, elas precisam ter esse cuidado redobrado com impermeabilização desse piso. Então, foi instalada uma lona plástica após a demolição do contrapiso antigo e somente sobre ela nós fizemos a construção do nosso contrapiso armado novo. Essa solução da lona também auxilia no momento que alguma intervenção seja necessária nesse piso, ela facilita a retirada do contrapiso porque ele não está totalmente aderido à laje existente da estrutura aqui do empreendimento. Como as duas obras têm o mesmo prazo de execução, a gente iniciou elas com uma semana diferente. Dessa forma, a gente vai conseguir intercalar as equipes entre as duas obras. Então, concluindo o serviço de civil e demolição numa obra, a gente vem e traz a mesma equipe para outra. Encaminhando o gesso lá, eu trago a equipe de gesso para cá. Bom, dessa forma a gente consegue otimizar os processos. Eu tenho o mesmo gestor fazendo o acompanhamento da execução das duas obras e eu também tenho as mesmas equipes trabalhando nas duas obras. Dessa forma, eu minimizo a quantidade de pessoas diferentes circulando e os acessos aqui dentro do condomínio e para a gente, logisticamente, facilita muito. Oi pessoal, tudo bem? Diogo aqui. Eu quero trazer para vocês uma atualização sobre a obra da Moreto Joalheria que a gente está fazendo aqui no Pátio Milano. Olha só, da primeira vez que a gente fez a captação aqui, a gente tinha as estruturas de gesso sendo montada. Agora as placas de gesso já foram todas instaladas. Mas eu quero mostrar para vocês um detalhe bem interessante, que são esses arcos que a gente executou aqui. Uma coisa bem legal da gente falar sobre a instalação desses arcos é que essas placas elas são facetadas. Ou seja, a gente pega uma placa linear de gesso e faz os cortes para deixar elas no formato curvo, né? Outro detalhe interessante é que para a gente executar esses arcos, a gente faz um gabarito antes para respeitar exatamente o que está previsto em projeto. Aqui vocês conseguem ver como fica a placa de gesso sem acabamento, né? Obviamente, depois disso aqui a gente vai aplicar uma massa, o pessoal de acabamento e pintura entra em ação
e eles dão todo o acabamento para a finalização das placas de gesso.